Fala galera, beleza? Hoje a gente vai trazer um vídeo aqui para conversar um pouco sobre um assunto aí que é bem frequente aí na comunidade do Xeon, né? Que é o Hyperthreading, né? O Hyperthreading nada mais é que uma simulação de um núcleo do processador, né? Por exemplo, a gente tem aí, vamos pegar um exemplo aí, um i5, né? Um i5 ele tem 6 núcleos, né? Só que além desses 6 núcleos, ele ainda tem 12 threads, né? Esses 12 threads, eles se comportam parecido com um núcleo, né? Eles conseguem ali trazer desempenho também, em alguns casos, claro. Eh, Porém, eles não são núcleos reais, né? Não são núcleos tocáveis, digamos assim, né? Eles são realmente simulados, né? Esses íons, né, o que que é um Xeon, né? O Xeon é um processador que foi desenvolvido para uso em servidores, né? Então a aplicação dele é essa. Por exemplo, vou comprar um workstation para trabalhar, né? Vou comprar um servidor aí para armazenar arquivos, servidor de virtualização, enfim, né? Seja qual o tipo de uso, geralmente, né, 95% dos casos aí uso profissional, né? Então ele ele precisa ter muitos núcleos e muitos threads, né? Porque esse tipo de trabalho exige isso, né? Então, como essas plataformas surgiram lá anos atrás, né? E hoje em dia elas já não são mais tão atrativas assim para quem quer montar um servidor, né? Para quem precisa aí de muitos núcleos, muito desempenho, esses íons aqui já não servem para isso, né? Então hoje em dia o uso deles basicamente o pessoal aí está usando para jogos, né? Claro que servidores aí de empresas pequenas, né? Ele funciona ainda muito bem, mas para grandes empresas ainda, na verdade, ele já não serve mais. Então, eh, esses núcleos, né, esse hyperthreading, ele pode atrapalhar em algumas situações, né, para gente que vai usar o Xeon para jogos, né? Assim como em alguns casos ele pode também trazer benefícios, né? Então a gente vê aí muita gente falando, desabilita o Hyperthread que vai ganhar desempenho, né? Habilita o Hyperthread. Então, o que que a gente pode concluir com isso, né? Será que realmente funciona o Hyperthread nos jogos? Será que ele traz desempenho? Será que não traz? Né? Então, eu fiz aqui alguns testes. Eu peguei 4 jogos dos que eu tinha instalado aqui, né, e rodei esses jogos tanto no Hyperthread quanto fora do Hyperthread, né, sem o Hyperthread no caso. Esse Xeon que a gente está testando aqui em questão, ele é o 2650V2, né, então ele tem 8 núcleos e 16 threads. Então, por exemplo, Hyperthread ligado a gente tem 24 núcleos, né, Hyperthread desligado a gente tem 8, né. Então, vamos ver aí como é que ele se comportou. O primeiro jogo aqui que a gente vai conversar é o CSGO, né? Então, o CSGO aqui, a gente tem aqui do lado esquerdo da imagem, né, o Hyperthreading ligado, ou seja, 24 núcleos. Uh, Essa bateria de testes aqui do CSGO foi rodado com um mapa de benchmark mesmo, né? Então ele do início ao fim ele segue exatamente a mesma trajetória, passa pelas mesmas coisas, mostra as mesmas informações na tela, né? Então com isso a gente consegue ter um resultado mais preciso, né? A gente consegue saber que realmente foi rodado o mesmo teste nos dois casos, né? Então a qualidade gráfica é a mesma, é tudo no baixo, mais baixo que tem, para justamente a gente deixar a carga ali no processador. Então, do lado esquerdo a gente tem o Hyperthreading ligado, né? E aqui a gente pode ignorar essas informações ali de porcentagem, de temperatura, que isso realmente foi só um print ali no final do teste. O que realmente importa aqui pra gente
seria o mínimo e a média, né? Então, a gente pode ver que nos dois casos ali, a mínima ficou em 24 FPS, né? Porque tem um trecho ali do mapa que tem bastante fumaça, né? E essa fumaça realmente é, é bem estranha, né? Ela cai de quase 200 FPS para 24, né? Então, realmente é uma parte ali que fica meio a dúvida, né? Mas a média aqui a gente consegue ver em relação do Hyperthread ligado para o Hyperthread desligado, que a gente ganhou aí 7 FPS. É, é um número considerável, né? 7 FPS já dá para dizer que é um número bem considerável, mas ele seria muito mais considerável se a gente estivesse falando aí de, sei lá, de 53 para 60, né? Mas aqui de 186 para 193 não vejo muito como uau, que ganho, né? Mas enfim, é um ganho, né? Então a gente conseguiu ganhar aí sem gastar nada, né? Bom, a resolução aqui usada no CS foi a resolução nativa do meu monitor, que é 2560 por 1080, né? É um monitor ultra-wide. No Full HD aí provavelmente esses números seriam maiores, né? A gente consegue ver aqui que as médias até elas podem ser maiores dos vídeos que a gente rodou aqui, que os vídeos que tem no canal aqui de teste nesses jogos, né? Justamente porque aqui eu não estava gravando, né? Então aqui a gente consegue ter ainda mais desempenho, né? Por não precisar dedicar uma parte do hardware ali para fazer a gravação. Vamos passar aqui para o próximo jogo, que é o Fortnite. É, aqui a gente vê um cenário bem parecido com o CSGO, né? Os mesmos 7 FPS, né? De média. Aqui também foi rodado na resolução 2560 por 1080, né? Só que aqui, diferente do CS, a gente não tem uma precisão tão grande, né? Porque aqui, até se a gente olhar no fundo ali, dá para ver que ele está em dois cenários diferentes, né? Então a vegetação pode influenciar, né? Daqui a pouco as casas que tem no local ali pode ser que uma é mais pesada que a outra, né? Então isso é um ponto também que é interessante a gente falar, que esse teste aqui já não é tão preciso quanto o do CS, né? Que lá a gente tinha realmente o mesmo teste, né, nos dois. Aqui são parecidos, né? Mas a gente consegue ver que a mínima subiu bastante, né? É um ponto aí bem interessante. A gente tem não caiu ali em nenhum momento abaixo dos 100 FPS com o Hyperthread desligado, enquanto com ele ligado ali a gente chegou a 86, né? A mesma qualidade gráfica, mesma resolução, locais diferentes, né? Então é, é aproximado, mas não dá para dizer que é muito perfeito esse teste. Mas já dá para a gente ter uma ideia aí que ganhou aí 7 FPS de média, né? Lembrando que isso é a média, então pode ser que em alguns momentos passou 20, né? Pode ser que em alguns momentos caiu 20, não sei, né? Aí aqui a gente está analisando a média de todo o período ali que rodou o teste. Passando aqui para o próximo jogo, aqui a gente tem um cenário também de teste contínuo, teste igual, né? O CS aqui também, desculpa, o GTA V aqui também está rodando em 2560 por 1080. Aqui a gente consegue ver em relação ao vídeo que saiu, né? Até se não viu, recomendo aí dar uma olhada. A gente fez o teste aqui do GTA V rodando nesse kit, né? Porém, lá estava com a gravação ativa, né? Então a gente vê que lá desfavoreceu mais o kit do que aqui, né? Aqui a gente conseguiu ter uma taxa de quadros bem maiores por não estar gravando, né? Então aqui a gente consegue ver que tanto com ele ligado quanto desligado, a média ali se manteve a mesma e o mínimo a mesma, né? Então aqui foi um cenário que a gente não ganhou nem perdeu, né? Então realmente foi aí um empate, né?
E lembrando que aqui foi executado o teste idêntico, né? Um teste do próprio GTA que segue uma metodologia exatamente igual. É, a única questão é que aqui o teste foi ativo quando inicia a parte da água ali que começa a voar o jato, né? Por conta dos testes anteriores ele tem uma transição, né, entre um e outro e aquela transição chegava a 200 e poucos FPS e acabava impactando ele na média. Então eu optei por não deixar esses testes iniciais, deixar só aquela parte do jato, que ele já abrange tanto parte com vegetação, parte com cidade, né, explosão. Então esse ali já é bem completo, só aquela parte final, né? Então por esse motivo eu tirei as etapas iniciais ali justamente porque ia influenciar na média aqui, porque, sei lá, 2, 3 segundos em 200 FPS acaba impactando aqui a média e a gente não vai ter uma precisão tão grande. E por fim, o último jogo que a gente testou aqui foi o Warzone 2. Né? Nesse jogo aqui a gente consegue também ver em relação ao que foi gravado ali de teste, né? Que aqui a gente tem um desempenho maior, né? E aqui a gente tem um cenário também bem curioso. Aqui a gente consegue ver que a gente inverteu, né? Nesse jogo aqui, a gente tem um desempenho muito maior por estar com o Hyperthreading ligado. Aí a gente chegou a 9 FPS de diferença. Aqui a gente não está falando aí de 110, 120, 160 FPS. Então esses 9 já começa a chamar a atenção, que já são números mais baixos, então 9 já representa uma porcentagem considerável aí do total, né? Então aqui a gente teve um mínimo de 82 com o Hyperthread ligado, enquanto teve 71 com ele desligado. Também é um mínimo aí considerável, né? Visto que a gente rodou em todo o tempo acima de 80 FPS, né? Que é bem interessante aí para um jogo competitivo, né? E aqui, por a gente não ter um teste também, que nem no GTA e o CS, que a gente consegue repetir exatamente o mesmo teste, é, diferente do Fortnite também, que eu não consegui reproduzir exatamente no mesmo lugar, aqui eu pulei de paraquedas num local específico e percorri uma rua a pé ali, né, e segui o mesmo trajeto nos dois. Não é 100% preciso, mas é muito próximo do que entre um e outro. Eu percorri o mesmo caminho, né, subindo uma rua até o final dela. Aí chegou no final, parei a média, né, e esse foi o resultado aqui. Aqui também um ponto que a gente pode considerar, uh, por exemplo, no GTA que a gente teve um empate, né? O nosso Xeon aqui ele consegue empurrar a nossa RX 580 com uma certa facilidade, né? Então, vários jogos a gente consegue ver ela trabalhando em 100%. Inclusive aqui nas duas imagens a gente consegue ver que ela está em 100%, né? Então, esses números eles poderiam ser ainda maiores se a gente estivesse falando aí de um gargalo de CPU, né? Nesse caso a gente já está no 100% da RX, então realmente é isso aí que ele, que ela consegue entregar de desempenho. Se a gente tivesse de repente aí com uma 5600 XT, uma 5700, a gente poderia ver ganhos ainda maiores, né? Tanto com o Hyperthread ligado quanto com ele desligado, dependendo do jogo, né? Mas nesse caso aqui a gente teve o oposto, né? Então é difícil a gente afirmar assim com todas as letras, como a gente vê muita gente fazendo aí. Não, desliga o Hyperthread que vai ter ganhos. Concordo, vai ter ganhos, mas não vai ter ganhos em todos os cenários, né? Que foi o que a gente viu aqui no Warzone e a gente viu no GTA que foi um empate, né? Então, considerando dos 4 jogos que a gente testou, né? Dois a gente teve ganho e um teve empate, né? E o quarto ele perdeu com o Hyperthread desligado. Então, por exemplo, eu jogo muito Warzone.
Então eu vou deixar ligado. Perfeito. Os outros dois jogos a gente viu que era uma taxa de quadros alta, então aquele ganho que a gente teve não impacta tanto assim na gameplay, né? Então a conclusão que eu tiro aqui uh, é bom sempre fazer o teste, né? É bem simples de fazer, de ativar e desativar, né? Na BIOS lá ele tem as opções avançadas, né? Tem as configurações de CPU e lá a gente consegue habilitar F10, Enter, entrou no sistema desligado, da mesma forma para ligar. Vai lá, ativa F10, Enter, entrou no sistema. É bem simples de ativar e desativar, é bem fácil de testar também, né? Então, eu queria trazer esse conteúdo aqui porque eu vejo muita gente aí falando que com todas as letras liga que vai ter desempenho, vai ter muito desempenho no Xeon, né? Então, será que é tanto assim? Né? Os dois jogos ali que a gente teve ganho foram jogos ali que estavam rodando a mais de 100 FPS, então não sei se isso seria um ganho tão expressivo, né? Mas é importante testar, né? Tem jogos sim que traz um ganho expressivo, né? Questão aí de 10, 12 FPS a mais, mas realmente é um caso de se testar, avaliar, né? E não simplesmente ouvir aí o que o pessoal tem dito pela internet, certo? Eu queria trazer esse conteúdo aqui para vocês, se agregou aí de alguma forma, se trouxe algum conhecimento. Convido a deixar um like aí, se inscrever no canal e eu vou ficando por aqui. Até mais.